Olá, esse é o canal Caminhos de Luz. O livrinho azul de Connie Mendes. Capítulo 5. A fé move montanhas? Por quê e como? Todos conhecem o ditado e o repetem sempre. Repetem como papagaio, pois não sabem o que significa, nem por quê, nem como isso é, que a fé move montanhas. Pouco sabe que o medo também move montanhas. O medo e a fé são a mesma força. O medo é negativo e a fé é positiva. O medo é a fé no mal, ou seja, a convicção que vai acontecer o mal. A fé é a convicção de que o que vai acontecer é bom ou que vai acabar bem. O medo e a fé são as duas caras da mesma moeda. Você nunca teme que te aconteça algo de bom, nem nunca diz, tem fé que vai acontecer o mal. A fé é sempre associada a algo que desejamos, e não creio que desejes algo de mal para você. Tens medo disso, não é verdade? Tudo que você teme, você atrai e te acontece. E quando te acontece, geralmente diz com ar triunfante: pois é, eu já sabia, eu pressenti. E sai a correr, a contar e repetir, para dar lustres aos seus dotes de clarividente. E o que realmente aconteceu é que o que pensaste com medo, pressentistes, claro, pressentistes. Tudo, mesmo o que estás a dizer. E tu sabes que tudo o que você pensa sentindo ao mesmo tempo uma emoção é o que se manifesta, é o que se atrai. Você mesmo o antecipou e o esperou. Antecipar e esperar é fé. Tudo o que você espera com fé vem a ti. Sucede. Então, se sabe que isso é assim, o que te impede de usar a fé para tudo o que deseja? O amor, dinheiro, saúde, etc, etc. É uma lei natural, é uma ordem divina. Jesus Cristo ensinou com as seguintes palavras que você já conhece: tudo o que pedir em oração, acreditando, o recebereis. Não fui eu que inventei isso. Está no capítulo 21 e versículo 22 do apóstolo Mateus. E no versículo, São Marcos também expressa: tudo o que pedires orando, crê que o receberás e chegará até vós. O apóstolo Paulo disse com palavras que não têm outra interpretação: a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que se vê. Mais acima, disse que a fé é a convicção do bem. Agora, te digo que a convicção vem do conhecimento. Suponhamos que você vive na província e nunca foi à capital e quer ir até a capital. Apanha o ônibus, o carro ou o avião. Sabe que fica onde fica a capital e como se dirige a ela. Um dia vai até a capital e utiliza a melhor forma de lá chegar. Mas pelo caminho não vai com medo de um desvio para a lua. Se fosse um índio selvagem, poderia estar a tremer de medo, por desconhecer totalmente o que te esperava e o que ia acontecer. Mas sendo uma pessoa civilizada, vai calmo, sabendo que a tal ou tal hora chegará à capital. É o que te dá essa fé, o conhecimento. A ignorância dos princípios da criação é o que faz com que o mundo tema o mal. Não saiba empregar a fé, nem sequer saiba o que ela é. A fé é convicção, segurança, mas essas têm que estar baseadas no conhecimento de algo. Sabe que existe a capital e vai até ela, por isso sabe que não irá parar na lua. Agora sabe que quando deseja algo, se tem medo de não o obter, não o obterás. Se o negas antes de receber, como no exemplo já dado na oração que faz, Deus a generalidade da humanidade, meu Deus, sucede-me tal coisa, apesar de eu saber que não vai me conceder, porque vai achar que não me convém.
Então você não obterá, porque o negastes antes mesmo de começar a oração. Confessa que não o espera. Deixa-me te dar a fórmula metafísica para obter qualquer coisa de que se deseje. É uma fórmula. Temos que empregar para tudo. Comprova-o por ti mesmo. Não acredite em mim cegamente. Eu desejo tal coisa em harmonia para todos, de acordo com a vontade divina, sobre a graça e de forma perfeita. Obrigado, Pai, porque me ouvistes. Agora não duvides um só instante. Empregou a fórmula mágica. Cumpriu a lei completa e não tardará em ver o teu desejo manifestado. Tem paciência. Quanto mais tranquilo espera, mais depressa verá o resultado. A impaciência, a tensão e o opor-se a empurrar mentalmente destrói o tratamento. A fórmula é o que a metafísica se chama um tratamento. Para que saiba o que fizestes a repetir a fórmula, vou explicar o processo detalhadamente. Ao dizer em harmonia com todos, eliminou todo o perigo de que tua conveniência possa prejudicar outros, não sendo possível desejar o mal a outros. Ao dizer de acordo com a vontade divina, se o que você deseja é menos perfeito para ti, verá suceder algo muito melhor do que esperava. Nesse caso, significa que o que estava a querer não ias achar suficiente o bastante. Não iria resultar em tão bom quanto tu pensavas. A vontade de Deus é perfeita. Ao dizer sobre a graça e de maneira perfeita, é fechado um segredo maravilhoso. Deixa-me te dar um exemplo daquilo que acontece quando não se sabe pedir sobre a graça e perfeição. Uma senhora necessitava urgentemente de um montante de dinheiro e o pediu para o dia 15 do mês. Tinha fé absoluta de que eu receberia, mas o seu egoísmo e indiferença não a inspirou para pedir considerando qualquer outra coisa. No dia seguinte ao pedido, a sua filha foi acidentada por um carro e no dia 15 do mês ela recebeu a quantia exata que tinha pedido. Teve que pagá-la a companhia de seguro pelo acidente da filha. Ela trabalhou a lei contra ela mesma. Pedir sobre a graça e de maneira perfeita é trabalhar com a lei espiritual, a lei de Deus que se manifesta sempre no plano espiritual. Aí no plano espiritual tudo é perfeito, sem obstáculos, sem inconvenientes, sem tropeços nem males para ninguém, sem lutas nem esforço, suavezinho, suavezinho. Tudo com grande amor. E essa é a nossa verdade. Essa é a verdade que, ao ser conhecida, nos faz livres. Obrigado, Pai, que me ouvistes. É a maior expressão de fé que podemos ter. Jesus ensinou e a empregava em tudo. Desde antes de partir o pão com que alimentou 5.000 pessoas, até para dizer como transformar o vinho no seu sangue, dando graças ao Pai antes de ver a manifestação. Como está vendo, tudo que Jesus ensinou foi metafísico. Tudo que desejas, tudo aquilo de que fores necessitado, pode manifestar. O Pai já previu tudo, já deu tudo. Mas há que ir pedindo à medida que se sinta a necessidade. Só tem que lembrar que não podes pedir o mal para o outro, porque te será devolvido, e tudo o que peças para ti deve pedi-lo também para toda a humanidade, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Por exemplo, pede grande. O Pai é muito rico e não gosta de mesquinhez. Não diga, ai meu Deus, dá-me uma casinha. Só te peço uma casinha, mesmo que seja pequenina. Quando na realidade você necessita de uma casa grande, porque a tua família é numerosa. Não receberá senão aquilo que você pede. Assim pede, Pai, dá-me a mim e a toda a humanidade todas as maravilhas do teu reino. E agora faz a tua lista. Para ir fortalecendo a fé, faz uma lista de coisas que deseja ou que necessita. Enumera os objetos ou as coisas.
Ao lado dessa lista, faz outra, enumerando coisas que deseja ver desaparecer, ou em ti mesmo ou externamente. No mesmo papel, escreve a fórmula que já te dei acima. Agora lê o papel todas as noites. Não te permita sentir a menor dúvida. Dá de novo graça, às vezes que pense no que escreveu. À medida que vejas que vão se realizando as coisas enumeradas, vai marcando-as e no final, quando vi todas elas realizadas, não seja mal agradecido pensando: se calhar acontecia da mesma forma, porque isso é mentira. Se te deram, foi porque você as pediu corretamente. O exterior organizou-se para te dar. Como já está muito habituado a sentir medo por uma variedade de razões, cada vez que for atacado por um medo, repete a mesma fórmula seguinte, que te irá apagando o reflexo que tens gravado no seu subconsciente. Eu não tenho medo, não quero medo. Deus é amor em toda a criação. Não há nada a temer. Eu tenho fé. Quero sentir fé. Um grande mestre dizia: a única coisa que se deve temer é o medo. Deve repetir essa fórmula, mesmo que esteja a tremer de terror. Nesse momento, com mais razão, somente o desejo de não ter medo e o desejo de ter fé bastam para anular todos os efeitos do medo e para nos posicionar no polo positivo da fé. Suponho que já conhece o princípio psicológico que diz que quando se apaga um hábito, deve substituí-lo por outro. Cada vez que se nega ou expulsa uma ideia cristalizada no subconsciente, ela é um pouco apagada. O pequeno vazio que assim se faz tem que ser preenchido imediatamente com uma ideia contrária. Senão o vazio atrairá ideias do mesmo tipo e que estão sempre suspensas na atmosfera, pensadas por outros. Pouco a pouco, irá vendo que os teus medos desaparecem. Se é que tem vontade de ser perseverante, repetindo a fórmula em todas as circunstâncias que vão se apresentando. Pouco a pouco, irá notando que unicamente te acontecem as coisas como tu querias. Pelos teus frutos conhecereis, disse Jesus. Esta grande ferramenta, o poder do decreto, atrai nossa atenção na extraordinária história da criação, que encontramos nos princípios capítulos de Gênesis na Bíblia. Sugiro que arranje algum tempo para ler esse maravilhoso relato. Durante a leitura, dará conta que o homem, quero dizer, que você e eu, foi criado para ser a peça do jogo de circunstâncias, a vítima das condições, ou um malandro empurrado de um lado para o outro por poder fora do seu controle. Em vez disso, vemos que o homem ocupa o pináculo da criação, que longe de ser o mais insignificante do universo, é pela mesma natureza dos poderes com o qual foi blindado pelo seu Criador, a suprema autoridade designada por Deus para reger a terra e toda a coisa nela criada. O homem está dotado dos mesmos poderes do Criador, porque é feito à sua imagem e semelhança. O homem é o instrumento pelo qual a sabedoria, o amor, a vida e o poder do Espírito Criador se expressa em plenitude. Deus criou o homem no universo que responde e obedece, incluindo seu corpo, seus assuntos, seu ambiente, sem outra alternativa senão a de levar a efeito os éditos ou decretos da sua suprema autoridade. O poder de decretar é absoluto no homem. O domínio de Deus, que Deus lhe deu, irrevogável, é ainda que a natureza básica do universo seja boa na avaliação feita pelo Criador. Pode parecer perante o homem somente que ele decretou que apareça. Vemos que quando o homem foi obediente ao seu Criador, manteve o seu poder de pensar e fazer decretos ao tom do espírito do bem, que é a estrutura da criação. Viveu no universo de bem, num jardim de Éden. Mas quando o homem caiu ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal,
e elegeu basear-se no seu pensamento e usar os seus poderes no bem e no mal, o que como indivíduos livres podiam fazer, imediatamente encontrou suor e espinhos misturados com o pão de cada dia. Desde a caída, o homem atarefou-se a declarar a seu mundo, bom ou mau, e as experiências tornaram-se de acordo com seus decretos. Isso demora, evidentemente, como responde o universo, e quanto completo e de grande alcance é o domínio e a autoridade do homem.